Muito bem, esse é aquele típico vídeo de final de ano que a gente aproveita para fazer algumas reflexões e bater aquele papo com você sobre a nossa relação com o mundo da tecnologia e da internet. E aqui talvez eu fale um pouco mais sério sobre assuntos sérios e importantes para mim, para você, para o coletivo, enfim, vamos tentar usar um padrão um pouco mais formal nesse vídeo. Pode não ser de agrado de todo mundo, mas eu sei que eu estou alcançando um público-alvo bem significativo, porque a maioria dos espectadores, ou a maioria da audiência desse canal de vídeos, tem de 35 anos para menos. Então, estou conversando com a geração que tem pelo menos 10 anos a menos do que eu. Se bem que o público mais velho está aumentando neste canal, e eu agradeço a todos que estão chegando e ficando no targethd.net. Fato, existe uma crescente dependência das pessoas em relação aos dispositivos móveis e à internet. E esse aumento do tempo dedicado ao uso de smartphones é algo considerado alarmante pelos especialistas em saúde e principalmente aqueles que estão dedicados a cuidar da saúde mental das pessoas. Eu sei que os últimos 5 anos não foram fáceis para a maioria de nós. Nós vivemos a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, nós vivemos divisões políticas, a era da desinformação na internet e passamos a consumir muito mais conteúdo pela tela dos nossos smartphones. E também passamos a nos conectar mais com as pessoas a partir da rede mundial de computadores, seja pelo notebook, desktop, mas principalmente pelo dispositivo doravante conhecido como smartphone. E isso teve efeitos sérios no coletivo e também nos diferentes grupos etários. O grupo que mais preocupa os especialistas hoje é o grupo dos mais jovens, aquelas pessoas que estão na casa entre os 13 e 20 anos de idade, porque elas são mais suscetíveis ao uso frenético de smartphones e da internet. E aqui nem precisa ser especialista nisso. Para os pais que estão preocupados, aliás, os pais deveriam cuidar mais dos seus filhos em diferentes aspectos, não apenas no uso dos dispositivos eletrônicos, mas também na educação deles, nos aspectos morais e éticos. Não deixar ou não acreditar que o meu filho vai receber educação apenas do professor. Não. É sua responsabilidade da educação para ele em casa, para que o professor apenas transmita o conhecimento que ele vai usar na vida para ter um bom emprego e um bom salário. Sabe, códigos morais e éticos, questões que vão além daquilo que a sala de aula entrega, sabe, respeitar os adultos, respeitar os mais velhos, não passar as pessoas para trás, sabe, ter uma linha de conduta mais coerente e mais alinhada entre fala e ação. Essas são coisas que ainda são responsabilidades dos pais. Assim como é responsabilidade dos pais o tempo que os seus filhos estão utilizando os smartphones. Então, pais que estão preocupados com isso, vocês são parte do problema. Lamento em dar essa notícia inconveniente, mas é a minha obrigação. E quanto aos jovens que estão consumindo mais internet e ficando mais tempo nos smartphones, eu quero aqui dar alguns conselhos enquanto vocês ainda podem rever os conceitos e modificar os comportamentos. Essa preocupação é global, não é apenas no Brasil ou nos Estados Unidos ou nos diferentes mercados globais. A gente tem um aumento global no uso dos smartphones nas diferentes faixas etárias, mas os efeitos que a superdependência dos dispositivos móveis e da internet causam nos indivíduos mudam de acordo com a faixa etária. Tem muita gente com medo de não poder utilizar o smartphone o tempo todo. E isso se chama nomofobia. Eu vou repetir o termo, vou deixar na tela. Nomofobia é o medo constante de não poder utilizar o smartphone, o celular ou a internet o tempo todo. É uma espécie de derivação do FOMO, que é o Fear of Missing Out.
ou medo de ficar de fora, o medo de perder alguma coisa. Então, como eu disse antes, a gente passou por mudanças sensíveis nos hábitos e comportamentos dos usuários em relação à tecnologia por conta dos fatores que eu já mencionei, tantas alterações em nossas vidas, mas os efeitos gerais são práticos, preocupantes e imediatos. As pessoas estão sofrendo com depressão, isolamento social. Foram detectados nos jovens elevados níveis de estresse e ansiedade associados ao uso constante dos smartphones, aumento dos níveis de cortisol por conta da necessidade de responder de forma imediata a uma mensagem, a um e-mail que recebe, e tudo isso está afetando os jovens, os adultos, os idosos em diferentes escalas. A dificuldade de relacionamento que está gritante na sociedade, as pessoas estão cada vez mais impacientes, intolerantes, toda essa bipolaridade que a gente vive, essa divisão que a gente teve por causa de política, isso tudo deixou as nossas relações mais frágeis, as relações interpessoais ficaram rachadas e detectaram que o uso exagerado do smartphone é um dos fatores para essa divisão acontecer. E eu nem preciso ir muito longe. Se por um lado o jovem está preso na tela do celular, consumindo lives até dizer chega, assistindo podcasts a dar com pau e produzindo vídeos em NPC, que eu considero a maior ameaça ao mundo civilizado, por outro lado, os mais velhos estão consumindo fake news em escala industrial. A dona Dulce, esposa do general Gervásio, que é a dona lá do grupo de Zap, que compartilha notícias falsas sobre política, religião e futebol, tá longe do pequeno Enzo e da pequena Valentina, que tá lá produzindo vídeo pro TikTok. Percebe que os dois grupos etários, que são diametralmente opostos, estão em lados totalmente distantes do ponto central de uma conversa ou de uma discussão, não se comunicam mais, não interagem mais, e os dois estão de alguma forma presos e dependentes dos smartphones e da internet. Um detalhe interessante que os especialistas detectaram é que os efeitos práticos são diferentes entre as faixas etárias e as gerações mais velhas, os adultos e os idosos, eles contam com um comportamento mais limitado em relação à dependência do smartphone. Muito provavelmente porque viveram uma vida inteira ou parte da vida sem o dispositivo. Então podem se livrar de uma forma mais fácil dos efeitos dele. Mas mesmo assim, a gente sabe que tem muitos adultos e uma boa parcela dos idosos que estão presos nesse efeito de manada das notícias falsas e não saem mais dessa bolha. E isso também é um comportamento que precisa ser analisado, tratado e corrigido com especialistas em saúde mental. Esse vício que se desenvolveu das redes sociais, dos smartphones e da internet tem consequências visíveis na sociedade e preocupa mesmo não apenas os especialistas, mas nós que temos um pouco mais de consciência e racionalidade, porque, convenhamos, qual é o caminho da nossa sociedade, da humanidade, diante desse excesso de informação, excesso de conteúdo, excesso de notícias falsas? Todos os dias nós somos bombardeados por informação, por conteúdo exagerado. Eu mesmo faço minha meia-culpa, porque produzo vídeos por targethd.net todos os dias, tem posts todos os dias no blog, e eu sei que eu faço isso pela dependência de se manter no jogo. A gente entende, nós que produzimos conteúdo para a internet, entendemos que as plataformas nos colocaram em um sistema onde somos obrigados a produzir esse conteúdo todos os dias para nos mantermos no jogo. Porque o algoritmo determina assim. Porque uma peça de software, um programa desenvolvido por um grupo de pessoas que estão pensando apenas no giro pelo lucro, fez com que todos nós, ou que boa parte dos produtores de conteúdo, ficássemos dependentes desta mecânica, que é uma mecânica considerada nefasta por alguns.
A necessidade de conscientização sobre os riscos da dependência tecnológica é fundamental para que a gente não tenha no futuro uma sociedade que precisa pagar mais com psicólogo e terapeuta do que pagar com uma viagem, pagar com um teatro, uma ida ao cinema. De novo, eu particularmente faço a minha meia-culpa e já tomei providências para corrigir isso em mim. Por exemplo, trabalho de segunda a quinta, tenho um final de semana de 3 dias, resisto à tentação de ficar produzindo conteúdo nas horas de folga, vou ao cinema regularmente, vou viajar e passo o dia longe do smartphone ou sem ficar publicando fotos de viagens nas redes sociais o tempo todo. Então, é importante a gente despertar para o que realmente importa na vida. Eu sei que é um papo meio chato para um vídeo e sei que esse vídeo vai ter pouca visibilidade, mas eu acho importante a gente ter essa conversa. É fundamental que a gente pare para pensar no que realmente importa nas nossas vidas em tempos onde estamos divididos e estamos cada vez mais distantes por conta de um dispositivo que, em teoria, isso é mais bizarro, deveria nos aproximar. O smartphone é uma excelente ferramenta para trabalho, comunicação, estudo e entretenimento. Deveria nos entregar o melhor para as nossas vidas, mas não é bem isso que está acontecendo. E a internet, que deveria aproximar pessoas, não o faz com a mesma competência. Tudo bem, as redes sociais têm culpa nisso? Mark Zuckerberg, Elon Musk, sim, são responsáveis e contam com parte da culpa. Mas é fundamental que nós, usuários, despertemos para a necessidade de compreender como o jogo funciona e começar a mudar o jogo por nós mesmos. Eu insisto, eu acredito na mudança individual para uma mudança coletiva e com isso a gente alcança um denominador comum melhor, mais estável e mais produtivo. Lamento se eu estraguei o seu final de ano com um conteúdo que não é tão empático e não é tão divertido assim, mas eu acredito que é importante a gente ter essa conversa enquanto ainda é tempo. Cuida da sua saúde mental, cuida da sua saúde emocional e vai ver o mundo lá fora, tá? Tem vida lá fora. Faz uma viagem, vai no cinema, vai namorar, enfim, faça coisas que te deixam feliz, que te dê prazer, porque o mundo não é só a internet, a vida não é só o YouTube, e é isso. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse vídeo com amigos, parentes e familiares que precisam ter uma saúde mental melhor, pessoas que você sabe que estão se perdendo por causa da internet, por causa do excesso de uso dos smartphones da internet. E, se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @oeduardomoreira em todas as plataformas. E visita de vez em quando o targethd.net. Tem artigos todos os dias falando sobre tecnologia de uma forma diferente e, sempre que possível, lúcida. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.